Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar sobre como foi feita a reconstrução da Bíblia Marcionita ou primeira Bíblia cristã da história. A Bíblia Marcionita é considerada por alguns estudiosos como sendo a primeira versão da Bíblia cristã ou daquilo que se convencionou chamar de Novo Testamento. A sua autoria é atribuída a Marcião de Sinope, que viveu do ano 85 depois de Cristo até o ano 160 depois de Cristo. Marcião, que era bispo de Alexandria, não escreveu a Bíblia cristã, mas realizou o trabalho de compilar os textos cristãos que circulavam na época e assim formar o primeiro cânon cristão. Marcião, que era de família rica, fez viagens de navios até as igrejas que o apóstolo Paulo havia formado com a sua pregação do Evangelho. Lá ele coletou as epístolas ou cartas paulinas e adicionou-as ao seu cânon. Além das 10 epístolas paulinas coletadas por Marcião, a Bíblia Marcionita também continha um único evangelho, chamado de Evangelho do Senhor, do qual a autoria é desconhecida. Assim, a Bíblia Marcionita se divide em duas partes: o Evangelion, que contém o Evangelho do Senhor, que são as palavras e a história do Senhor Jesus Cristo, e o Apostolicon, que contém as 10 epístolas paulinas, nas quais o apóstolo Paulo prega o Evangelho às igrejas da Galácia, Roma, Corinto, Tessalônica, Laodiceia, Colossos, Filipos e ao seu conhecido Filemon. Ao contrário do que os teólogos dizem sobre Marcião, que ele supostamente teria feito alterações na Bíblia e removido as partes que não se adequavam à sua doutrina teológica, na verdade, a Bíblia católica nem existia na época de Marcião, e os livros do Novo Testamento foram retirados da Bíblia Marcionita e interpolados a fim de se adaptarem à doutrina católica da época. A reconstrução da Bíblia Marcionita só foi possível porque o Vaticano liberou o acesso a textos de antigos doutores da Igreja Católica, como Tertuliano e Epifânio, que faziam citações da Bíblia Marcionita. A Bíblia Marcionita ficou séculos em obscuridade e somente no século XXI os pesquisadores e estudiosos puderam fazer a sua reconstrução. O Evangelho de Lucas é praticamente o Evangelho do Senhor após sofrer as interpolações católicas, dentre as quais as mais notáveis são o nascimento virginal, a circuncisão e o batismo de Jesus, e as passagens que tentam conectar Jesus com a lei e os profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, em Lucas, capítulo 4 e versículos 16 a 21, na qual há uma tentativa de apresentar Jesus como o Messias de Israel, que havia cumprido as profecias de Isaías a seu respeito. No Evangelho do Senhor, Jesus é apresentado como um anjo que desce do céu em Cafarnaum, uma cidade na Galileia, em sua forma adulta, e que a partir daí começa a pregar o Evangelho nas sinagogas no dia de sábado. Nada de nascimento virginal, circuncisão ou batismo, e nenhuma relação também com as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias de Israel. Portanto, tudo nos leva a crer que o título de Messias de Israel foi falsamente atribuído ao Senhor Jesus Cristo por cristãos judaizantes. Quanto às cartas de Paulo, elas foram replicadas na Bíblia católica, mas também sofreram interpolações com o mesmo intuito de alterar a história de Jesus, além de modificar os ensinamentos de Paulo. Sobre a reconstrução da Bíblia Marcionita,
vejamos o que o site Marcionite Scripture nos informa. Abre aspas, os documentos que compõem a Bíblia Marcionita não sobreviveram fisicamente até os tempos modernos. Todas as cópias conhecidas foram destruídas pelas autoridades religiosas quando os católicos conquistaram o poder político no século IV. Apesar desta destruição, as escrituras marcionitas ainda podem ser restauradas. Muitos escritores cristãos antigos citaram extensivamente, descreveram as diferenças entre elas e a versão oficial da escritura e até escreveram comentários sobre elas. Usando essas citações e descrições, podemos reconstruir o texto marcionita. Não temos citações ou descrições de todos os versículos, mas na maioria dos lugares a Bíblia marcionita era idêntica ao texto correspondente na Bíblia convencional, e os escritores antigos que a citaram concentraram sua atenção principalmente nas passagens controversas, onde havia diferenças significativas entre as duas versões. Isso significa que em lugares onde o texto marcionita não é conhecido, provavelmente era idêntico ao texto da Bíblia convencional, e, portanto, o texto da Bíblia convencional pode ser usado para preencher as lacunas. Fecha aspas. Embora a Bíblia marcionita não tenha sobrevivido até os nossos tempos, e muito provavelmente devido à perseguição católica às igrejas marcionitas da época e à destruição das cópias da Bíblia marcionita que circulavam, a sua reconstrução foi possível. Vejamos também o que o Guia de Referência e Estudo, compilado por A.W. Mitchell e encontrado no PDF da Primeira Bíblia, nos revela acerca das dificuldades de se reconstruir o texto marcionita. Abre aspas. Em suma, a Bíblia moderna, agora com dezenas de versões, cada uma promovendo um diferente sabor das agendas sociais e políticas, tornou-se uma confusão teológica bipolar de ideologia conflitante, crivado de tentativas sutis e não tão sutis de enfiar um pino quadrado em um buraco redondo, fazendo quase impossível qualquer tentativa de discernir apenas as escrituras originais. Infelizmente, não é tão fácil quanto simplesmente remover o Velho Testamento. Em 382 depois de Cristo, o Concílio de Roma adicionou nada menos que 27 livros ao Novo Testamento e editou muitas das epístolas originais de Paulo, em uma tentativa de introduzir a narrativa do Antigo Testamento no cristianismo, derramando vinho novo em odres velhos, por assim dizer. Fecha aspas. Ainda no Guia de Referência e Estudo, encontramos na seção intitulada Heresia de Constantino e Concílio de Nicéia a seguinte informação. Abre aspas. Em 331 depois de Cristo, 6 anos após a reunião do concílio, Constantino ordena a publicação de 50 Bíblias editadas. Os eruditos religiosos confirmam que continham o Antigo Testamento. Em 332 depois de Cristo, Constantino anuncia seu édito contra os hereges e ordena que todas as igrejas marcionitas e lugares de reunião sejam confiscados à força e entregues para a Igreja Católica. Em 382 depois de Cristo, a Igreja Católica convoca o Concílio de Roma e formalmente anuncia que decidiram incluir em sua nova Bíblia 39 livros para o Antigo Testamento e 27 livros para o Novo Testamento, para um total de 66 livros. Seu produto final, produzido após séculos de adições, revisões, comitês, conselhos,
grupos de foco teológico e edição têm pouca semelhança com a primeira Bíblia. Fecha aspas. Portanto, vimos que a Bíblia sofreu alterações graves ao longo da história e que os cristãos atuais simplesmente não podem confirmar a inerrância das Escrituras, porque, fazendo isso, podem estar aprovando as heresias e interpolações da Igreja Católica. Como podemos viver segundo os preceitos cristãos se o nosso livro sagrado está cheio de elementos do judaísmo? Como podemos seguir a Cristo sendo que a Bíblia convencional nos inclina a adorar dois deuses totalmente diferentes, isto é, Jeová e Jesus? Eu creio que o cristianismo, em seus primórdios, era fundamentado na primeira Bíblia de Marcião e que qualquer alteração feita no texto original provocou distorções na fé cristã. Ao contrário dos católicos e fundamentalistas que acusam Marcião de heresia, devemos investigar a fundo a história do cristianismo e, em especial, da primeira Bíblia. Para encerrar, fiquemos com as palavras do Senhor Jesus Cristo, como se seguem, abre aspas, e também lhes contou uma parábola. Nenhum homem coloca um pedaço de uma roupa nova sobre uma roupa velha. Caso contrário, tanto a nova ganha uma fenda, quanto a peça que foi tirada da nova não corresponde à velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo estourará os odres e se derramará, e os odres perecerão. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos são preservados. Fecha aspas. Portanto, não tentemos unir a antiga aliança à nova aliança, nem usemos para fins de culto a Bíblia que mescla o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Sejamos cristãos por inteiro. Fico por aqui. Vou deixar os links úteis na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!